A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ligada à nossa Convenção Geral, CGADB. Nós estamos no primeiro trimestre de 2022 e estamos na lição 4, 23 de janeiro de 2022. Se você me permite, vamos ao óculos. Tema: você precisa nascer de novo. Mas antes eu quero te pedir uma grande gentileza. Já clica aqui embaixo nesse joinha para ajudar o fortalecimento do canal. Se você está aqui conosco já nessa quarta lição, é porque você já tem acompanhado outras lições aqui no canal do professor Álvaro Bruno e sabe da confiabilidade do trabalho que está sendo desenvolvido. Então já deixe o seu joinha para você não se esquecer. Se chegar no final você não achar que foi a contento, você tem toda a liberdade de dar o seu dislike, não tem problema. Mas deixe o seu like agora, garanta esse atributo que nos ajuda, né? Ajuda o algoritmo aí do YouTube a propagar essa aula. Já deixa aqui embaixo o seu comentário. Se você se esqueceu, que é muito normal, de se inscrever no canal, faça isso agora também. Está escrito aí inscrever-se, clica em cima, clica no sininho para você receber todas as notificações e sinta-se abraçado por nós aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Então vamos lá, o tema: você precisa nascer de novo, lição 4, 23 de janeiro de 2022. Lembrando que se você perdeu alguma lição anterior das 3 lições, tem aqui embaixo a playlist, vai lá, clica lá, assista as aulas. O Evangelho de João é uma maravilha, esse estudo é um estudo profundo, tem coisas, detalhes que a gente precisa tomar muito cuidado para não entrar pelo caminho da heresia. O texto principal é: Jesus respondeu, é aquele diálogo com Nicodemos. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, aqui é Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Resumo da lição: a mensagem de Jesus é bem clara. Não basta ser religioso, tem que nascer de novo. Os objetivos dessa lição: primeiro, apresentar a clareza da mensagem de Jesus na pregação a Nicodemos. Segundo objetivo, saber que Nicodemos foi de fariseu a discípulo de Jesus. Terceiro, explicar a respeito do milagre do novo nascimento. Jesus estava falando com o mestre da lei do maior milagre realizado na vida de um ser humano, que é o milagre do novo nascimento. Texto bíblico: João capítulo 3, do 1 ao 7, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido
do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Na introdução a esse texto, diz assim: nessa lição estudaremos a respeito do encontro entre Jesus e Nicodemos. No diálogo estabelecido por eles, temos uma contundente mensagem cristológica. Trata-se de uma exposição clara e direta sobre a regeneração, que é o novo nascimento. Regeneração, nascer de novo. Pode parecer que Jesus tinha feito uma abordagem muito abrupta a Nicodemos, mas aquele diálogo franco e direto era necessário. A exposição das verdades espirituais não pode ceder a qualquer tipo de sofisma e não tem compromisso algum com as ideologias deste mundo. Isso aqui é muito importante. As verdades espirituais, elas devem ser expostas sem compromisso com ideologia nenhuma deste mundo. Apesar da maneira cortês com que Nicodemos se apresenta, sua compreensão espiritual estava equivocada. Ele precisava ouvir de Jesus que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Então parece assim uma mensagem impactante, mas na verdade não era. Era uma mensagem objetiva, era uma mensagem direta, principalmente para um príncipe que já conhecia a lei, já conhecia a Torá. Então para ele não tinha meia conversa, né? Tópico número 1, a mensagem clara. Primeiro, religiosidade não basta. Em seu contato com Nicodemos, Jesus transmitiu uma mensagem clara. Qual era? Não lhe bastava ser religioso. Nicodemos é identificado como um fariseu, representante da ala religiosa altamente rigorosa no cumprimento da lei e das tradições judaicas. Então, era um grupo radical, né? 8 ou 80, eles tinham que seguir ao pé da letra e à risca toda a Torá. Esse era o grupo de Nicodemos. Ele era mestre de Israel, ele era versado na teologia do judaísmo, mas isso não impressionaria ao Filho de Deus, que sabia de sua real condição espiritual e da necessidade de um novo nascimento. Tá? Aqui nós temos que tomar um cuidado. Pode ser que alguém, quando o comentarista coloca isso aqui, né, que Jesus sabia de sua real condição espiritual, não significa que Jesus estava usando o seu atributo da onisciência, que Jesus estava olhando lá dentro de Nicodemos para falar o que ele estava falando. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que Jesus conhecia o contexto social em que ele vivia, sabia a situação do povo de Israel, a situação dos líderes religiosos. Então, nesse sentido, Jesus estava conhecendo. Ele sabia da condição espiritual e da necessidade que aquelas pessoas, não apenas Nicodemos, mas todos os líderes religiosos e todos os judeus, tinham a necessidade de um novo nascimento. Por isso que eu falei que o Evangelho de João, ele é muito importante, a gente tem que ir devagar para não incorrermos em heresia. Tá? Depois, Jesus vê o nosso interior. Ele vê o nosso interior, né? Porque hoje ele voltou, ele já saiu daqui da terra, já voltou para a eternidade, já tomou o seu lugar de Deus, já tomou seus atributos. Então, ele vê o nosso interior.
conhece perfeitamente o nosso estado espiritual, sabe de todas as nossas necessidades e só Ele pode supri-las. Em João 8,37, vamos ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, na minha opinião, obviamente. João 8, 37 e 39, ele diz, 37 ao 39, ele diz assim, ó: bem sei, Jesus falando, né, que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, né? E vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Então Jesus, ele conhece o estado espiritual de todos os seres humanos. Neste tempo de tantas religiões, precisamos estar convictos de nossa fé e esperança, tanto para a nossa salvação, quanto para não hesitarmos a respeito da necessidade de todos os homens, que é conhecer Jesus pela fé no Evangelho e ser gerado de novo. Não nos impressionemos com qualquer aparência religiosa. Tá? Jesus não se impressionou com a aparência de Nicodemos e o fato dele ser um fariseu, um especialista. Ele disse: olha, é necessário você nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós também precisamos ter esta convicção. Então, religiosidade não basta. Segundo, mestre vindo de Deus. Olha as palavras de Nicodemos. Nicodemos demonstra já há 2000 anos atrás que Jesus já era bem conhecido em Jerusalém, inclusive por membros do alto clero judaico, que já tinham conhecimento dos sinais que ele fazia. João 3:2. Reconheciam que se tratavam de um mestre vindo de Deus. Então, eles sabiam que Deus estava usando, né, um mestre vindo de Deus, ensinava a Torá. Um reconhecimento, contudo, que não correspondia à verdadeira identidade de Jesus. Não era só isso, tá? Nicodemos não poderia sair daquele encontro como se tivesse falado com mais um dos mestres de Israel. Era imprescindível que a superioridade de Cristo e sua missão ficassem absolutamente claras. Por isso, Jesus transmite a Nicodemos todo o plano salvífico em um sermão que contém o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que nesse capítulo 3 de João, né, Jesus apresenta toda a verdade eterna para este mestre da lei. Então é o que mestre vindo de Deus, ele já reconheceu. Terceiro, o perigo da relativização. O que é isso? A atualidade, o mundo atual, é marcada pela ausência de limites, né? E a negação da existência de verdades absolutas. Então, esse tempo que nós vivemos, para a grande parte da população do mundo, não existe verdade absoluta e não pode haver também limites. Eles alegam que todos têm que ser livres para viver e fazer o que quiser. Este é o pensamento reinante no mundo atual.
No campo das religiões, o espírito, entre aspas, dessa era, desse tempo que a gente vive, tem levado bilhões de pessoas a experimentar todo tipo de sensação, produzindo uma mistura espiritual cheia de relativismos. Tudo é relativo, né? A verdadeira fé cristã jamais cedeu a apelos culturais, apelos filosóficos, a apelos políticos ou a apelos religiosos. Muito pelo contrário, manteve-se firme mesmo durante as maiores perseguições. E foi justamente nesses períodos que o cristianismo mais se fortaleceu. Hoje o desafio é nosso, é meu e é seu. Precisamos nos fortalecer na fé e não ceder à relativização ou sincretismos, mas defender a pureza do Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui está falando da pureza do Evangelho. Nós precisamos nos fortalecer na fé e não ceder aos relativismos e não ceder aos sincretismos religiosos, né? As misturas, né, que vão acontecendo com a religião. Quando a gente começa a ficar insatisfeito com a nossa igreja, com o nosso pastor, com a nossa liturgia, com o nosso ambiente, com os nossos irmãos, aí a gente começa a querer novidade. Não, traz um pregador diferente, vamos fazer peça teatral, vamos botar umas luzes coloridas, e aí começa... Por quê? Por causa das misturas, por causa do relativismo, por causa do enfraquecimento da fé. Então, muito cuidado. Era o caso aqui com Nicodemos, tá? Tópico número 2, de fariseu a discípulo. Primeiro, príncipe dos judeus. Nicodemos tinha uma posição destacada entre os fariseus. Era considerado príncipe dos judeus, ou seja, ele era mestre dos mestres entre os da sua classe. Os fariseus eram um grupo religioso surgido com intenções nobres. Quando os fariseus apareceram, os objetivos eram bons, como revelam muitos estudiosos, tá? Do grego farisaios, o termo fariseu significa separar, né? Sair do meio da mistura, do sincretismo, ficar separado. O dicionário Vini registra que o surgimento do grupo dos fariseus foi resultado da busca por uma, aí entre aspas, completa separação dos elementos não judaicos que haviam se infiltrado no meio da religião judaica. E justifica porque o termo passou a ser sinônimo de hipocrisia. Em seu zelo pela lei, né, eles quase a divinizaram, transformaram a lei em algo divino. E a atitude deles tornou-se meramente externa, formal
e mecânica, era só aparência. Eles punham ênfase não na retidão da ação, mas em sua justeza formal. Então, o que contava era o que aparecia, era a roupa, era a maneira de andar, era o jejum em público, era a oração para todo mundo, era a formalidade religiosa, não importando quem a pessoa era no seu interior. Então, os fariseus são um exemplo claro de como toda religiosidade, sem a vida do Espírito Santo, pode conduzir a tragédias espirituais. Então, pessoas ditas religiosas, ditas seguidoras de Deus, e elas vivem uma vida de aparência. Tudo parece, mas a essência é hipocrisia, é falsidade, é mentira. Tá? Então, Nicodemos era príncipe dos judeus. Número 2, um fariseu evangelizado, filho do homem, filho unigênito e unigênito filho de Deus. Está tudo aí no capítulo 3 de João, versículos 13, versículo 14, versículo 16, 8. Jesus vale-se desses títulos e expõe a Nicodemos a imprescindível necessidade de crer nele para ter a vida eterna. João 3,16. Então, esta mensagem produziu algum efeito no coração de Nicodemos. Isso é demonstrado em João 7, 50 e 51, quando, junto aos fariseus, repreende a conduta deles que condenavam Jesus sem ouvi-lo, sem dar o direito à resposta. Essa atitude de Nicodemos precisa ser considerada, pois mostra que já havia nele certo grau de fé em Jesus, ao ponto de defendê-lo diante dos furiosos fariseus e sujeitar-se a ser censurado por eles. Vamos ver isso lá em João, para não deixar passar em branco, João 7, versículos 50 e 51. João, capítulo 7, versículos 50 e 51. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Então veja, Nicodemos aqui já está defendendo Jesus, mostrando que ele já tinha fé que Jesus era o Messias. Então ele foi evangelizado. Agora, número 3, no grupo dos discípulos. No segundo momento em que aparece, Nicodemos está ainda entre os fariseus, conforme a gente acabou de ler, João 7, do 47 ao 52. Mas quando Jesus foi crucificado, ele aparece junto a José de Arimateia, identificado como discípulo de Jesus. Está lá em João 19, 38 e 39. Assim está escrito na Bíblia de Estudo Pentecostal, melhor Bíblia do Estudo do Brasil. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Mas vós tendes por costume que eu vos solte. É João 19, eu estou no 18, 19 e 38. Ainda bem que vocês me avisaram aí telepaticamente, né? João 19, 38 e 39. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então veja que agora, já no finalzinho do Evangelho de João,
né, aparece Nicodemos agora já como discípulo de Jesus. Naquela ocasião, Nicodemos leva especiarias para a preparação do corpo de Jesus, que é o versículo 39, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés, tá? E já não estava mais na companhia dos fariseus. Veja aqui, agora Nicodemos já está no grupo dos discípulos. A mensagem do Filho de Deus realmente havia tocado o seu coração. Embora o tamanho ou a profundidade da fé não possa ser aferida, não pode ser medida, é possível inferir um nítido crescimento em Nicodemos nos 3 episódios em que ele aparece. Quanto a esse último, o autor Meyer-Perno chega a dizer que Nicodemos estava ficando mais firme na fé, chegando a demonstrar mais devoção do que os próprios discípulos que fugiram quando veio ajudar a sepultar o corpo de Jesus. Então aparece aqui Nicodemos e José de Arimateia, enquanto os demais discípulos tinham fugido, estavam bem distantes. Então vamos pensar, sejamos firmes em nossos propósitos, fiéis em todo o tempo. Ponto importante, precisamos ser firmes e constantes em Jesus Cristo. Precisamos ser firmes e constantes em Jesus Cristo. Vamos ao tópico número 3, estamos aí vencendo mais uma etapa. Primeiro, o milagre do novo nascimento. O milagre do novo nascimento. Primeiro, a regeneração. O encontro entre Jesus e Nicodemos legou-nos um dos sermões mais específicos das Escrituras acerca da regeneração. Se eu fosse você, eu anotava essa palavra aí, que é uma palavra importante para se entender o novo nascimento. Trata-se do milagre do novo nascimento através da água, que simboliza a palavra de Deus, e do Espírito Santo, a presença do próprio Deus dentro da pessoa que nasce de novo. João 3:5, pelo qual somos gerados de novo, e aqui nós temos algumas referências importantes, tá? E passamos a ter vida nova. Vida nova. Vamos ver Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5, que diz assim: mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então veja como é importante ser gerado de novo, ser regenerado. Agora 1 Pedro 1:23, vai um pouquinho para frente, passa Hebreus, e aí você passa Tiago e já tem 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, gerado de novo, regeneração, nascer outra vez, agora pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do convencimento do Espírito Santo. Esse novo nascimento, então, ele é operado em todo aquele que reconhece sua condição de pecador e crê em Cristo como seu Salvador. Então, a pessoa precisa primeiro entender que ela é pecadora e aceitar Jesus como Salvador.
é essencial para o novo nascimento que o pecador reconheça o seu estado de morte em delitos e pecados. Conforme Efésios 2:1, nós vamos ler, que são referências muito fortes e muito importantes para a compreensão desse ponto acerca da regeneração. Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A pessoa precisa reconhecer esse estado. Colossenses 2:13, um pouquinho para frente, Colossenses 2:13, diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Aí o que aconteceu? Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, o ser humano, enquanto não tem um encontro com Jesus, ele está morto em delitos e pecados e precisa saber disso. E sabendo disso, reconhecer que precisa de um Salvador, que é Jesus de Nazaré. Então, a respeito da expressão nascer da água e do Espírito, ao mesmo tempo em que o elemento água no texto pode estar servindo de contraste e substituição do entendimento judaico sobre as contínuas purificações, lembra lá das talhas, 6 talhas, lá no casamento em Caná da Galileia, que Jesus mandou encher de água? Então, essa água aqui pode fazer referência a essas águas das purificações, significando água espiritual, como sugere o teólogo pentecostal Roger Stronstadt. Ela revela-nos a imprescindível ação da palavra, a palavra de Deus, em plena consonância com o Espírito Santo, em uma só operação. Então, o trabalho da palavra de Deus no coração do homem com a ação do Espírito Santo, convencendo o homem da justiça, do juízo e do pecado. Está lá em João 16:8. Então, conforme o dicionário Vini, são 2 poderes operacionais para produzir o novo nascimento, que são a palavra da verdade e o Espírito Santo, que é o que nós acabamos de ler lá em 1 Pedro 1:23, também está em Tiago 1:18. Você leia aí, por favor, com a sua classe. Então, a regeneração. Veja que isso aqui, irmãos, é ponto teológico forte. Isso aqui é comida forte. Você preste atenção para você não cair em heresia. Tá? Número 2, regeneração no método da salvação. Vamos ver o que é isso. A regeneração é uma das obras que Deus realiza em nós no processo de salvação. Então há uma gradação. A salvação, ela não é uma coisa só. Ela é um conjunto de várias coisas que culmina na salvação plena. As outras coisas, além da regeneração, é a justificação, a adoção e a santificação. Tá? Justificação, que é o que Jesus fez na cruz. A adoção, nós fomos adotados através de Cristo como filhos de Deus. Tá? E a santificação, que é o processo, né, de santificação, de mudança de vida, de aproximação com o nosso estado espiritual semelhante ao do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais ou menos isso. Então, como já vimos, a regeneração é um renascimento espiritual, a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria de novo a natureza interior, segundo Stanley Horton, grande teólogo. Tá? Então, é você nascer de novo. O Espírito Santo vai gerar dentro de mim e de você uma nova pessoa, um novo homem,
Paulo fala muito sobre isso. Um novo homem, um ser espiritual, regenerado. Tá? É uma nova pessoa que vai conviver com o velho homem. O velho homem continua aí dentro, continua aqui dentro. Mas agora o que vai prevalecer é esse novo homem, tá? Transformado, liberto, curado espiritualmente. É esse que vai prevalecer, tá? Até chegar no final, até chegar ao arrebatamento da igreja, até nós entrarmos na eternidade. Aí acaba, né? Esse velho homem é definitivamente morto e enterrado. Tá? Acabou para ele. Que agora quem vai entrar na eternidade é esse novo homem, essa nova pessoa. Esse que será arrebatado. Corpo, alma e espírito. Tá? E então ele diz, na regeneração, o espírito humano ele é vivificado, que é o meu espírito e o seu espírito. Ou seja, a vida de Deus torna-se operante em nós. É onde vai viver o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vive dentro do nosso espírito, tá? Libertando-nos dos desejos da carne e nos habilitando a andar no Espírito Santo. Então, nós passamos a ser uma nova pessoa, vamos andar no Espírito Santo, mas o velho homem continua lá. Nunca se esqueça disso. O velho homem, ele continua lá. E ele precisa ser morto por você, pelo novo homem. Por isso que em Gálatas 5 fala dessa guerra entre a carne e o espírito. Entre as obras da carne e as obras e o fruto do espírito. Nós precisamos ter desenvolvido em nós o fruto do espírito. Amor, alegria, fé, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, temperança, né? Mansidão. Esse é o fruto do espírito para o novo homem. Mas as obras da carne estão lá e precisam ser diariamente mortas. Você tem que matar a sua velha natureza com a ajuda do Espírito Santo. Na regeneração, o espírito humano é vivificado, né? Já falamos, há uma mudança em nossas inclinações, desejos e motivações íntimas. Tá? O Espírito de Deus opera em nós uma obra sobrenatural de transformação. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhar, né, nesses três aspectos da natureza humana: no pensamento, no sentimento e na vontade. O Espírito Santo vai transformar, né, esses três aspectos da nossa natureza humana: pensamento, sentimento e vontade. É por isso que todos os regenerados precisam viver diariamente, todo dia, dependentes do Espírito Santo, a fim de continuarem frutificando nele, né? Frutificando no Espírito Santo. Quanto à justificação, é Deus em Cristo nos declarando justos, conforme Romanos 5:1. Pela adoção, nós somos considerados filhos, João 1:12, porque aceitamos a Cristo. Somos considerados herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, conforme Romanos 8:17. São obras, agora é importante isso aqui, não perca isso, são obras instantâneas, realizadas em decorrência dos méritos de Cristo, ou seja, fruto do seu sacrifício por nós lá na cruz do Calvário. Então isso é instantâneo, nós não vemos, é só a Trindade Divina que sabe, que vê, tá? Já a santificação, ela é progressiva. Diariamente nós vamos nos santificando com a ajuda do Espírito Santo, com a palavra, com a oração. Então, começa com a regeneração e deve prosseguir por todo o tempo de nossa vida na terra. Tá? Até o final, Hebreus 12:14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, nós entendemos que a santificação, ela não é instantânea, ela é progressiva, ela dura toda uma vida. E o último tópico, número 3, regeneração e batismo no Espírito Santo. Vamos lá. É muito importante considerar a diferença entre a regeneração, que está no campo da soteriologia, e o batismo no Espírito Santo, que está no campo da pneumatologia. Então veja, um está relacionado à salvação, à doutrina da salvação, e o outro está relacionado à doutrina do Espírito Santo. Então veja que coisa linda, estamos estudando teologia, tá? Que está no campo da pneumatologia. São experiências espirituais distintas, separadas, que não podem ser confundidas. Tá? Isso aqui é ponto passivo, guarde isso. Tá? São experiências espirituais distintas. Salvação é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. Daqui a pouco você vai entender por quê. Então, os discípulos tinham consigo a presença de Jesus, quando Jesus ainda estava com eles. Eles experimentaram a obra de regeneração após sua ressurreição. Tá? Então, eles foram regenerados depois que Jesus morreu e ressuscitou. João registra o momento dessa experiência, está lá em João 20, 22. E Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Tá? Aqui está o processo de regeneração. Conforme Donald Stamps, ele diz o seguinte, é um teólogo: era a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida do Cordeiro ressurreto saturavam e permeavam os discípulos. Tá? Então, é a primeira vez que isso acontece depois que Jesus ressuscitou. Tá? Numa clara demonstração de que a experiência do batismo no Espírito Santo é distinta dessa obra regeneradora, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas 24, 49. Ou seja, até que eles fossem batizados no Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 1, 4 e 5, e a promessa então se cumpriu no dia de Pentecoste e foi evidenciada com falar em línguas, conforme Atos 2, de 1 a 4. Tá? Portanto, resumindo, os discípulos já tinham o Espírito Santo, recebido no momento da regeneração, mas ainda não haviam recebido o batismo no fogo, conforme havia sido prometido em Lucas 3,16, na pregação do João o Batista, o batizador. Tá? Então, a pessoa, resumindo esse ponto aqui, eu adoro esse ponto, resumindo, ele diz assim: quando você aceita Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem morar dentro de nós. O Espírito Santo vem para ficar conosco o tempo inteiro, 24 horas por dia, até o último suspiro da nossa vida. É a presença de Deus. Quando você é regenerado, você recebe o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, aí você tem que buscar, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que pedir, que aí já é uma outra experiência com Deus. Se você gostou, pelo amor de Deus, deixa aqui embaixo o seu gostei, faça aí seus comentários, suas críticas, seu posicionamento teológico. Fique à vontade para escrever o que você quiser, desde que não me xingue, né? Porque a gente é crente, a gente não pode falar palavrão. Então você não fale palavrão não, por favor, mas pode sim fazer seus comentários, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Terminamos assim a lição número 4. Você precisa nascer de novo, na experiência ali que Jesus tivera encontrando com Nicodemos. Um abraço apertado, a paz do Senhor e até a próxima
se Deus quiser.